Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Fazendo esse vídeo para falar sobre um humorista aqui da minha região. Os últimos vídeos que ele tem feito, eu tenho olhado lá no canal dele, tem tudo a ver com política. Então, das duas, uma. Ou ele pode estar sendo articulado por alguma questão política já pensando em pré-campanha, quem sabe ele pode de repente querer ser um candidato aqui na nossa cidade. Estou falando do Jorge Gastaldi, um cara que já fiz vídeo dele, inclusive já foi meu aluno esse guri, mas eu precisei parar de novo e fazer esse videozinho e comentar algumas coisas e quem sabe, Jorge, de novo, na humildade, te dar umas aulinhas. Começando, por exemplo, com um vídeo que ele fez recentemente falando dos 18 prefeitos presos aqui em Santa Catarina. Até aí tudo bem, eu fiz vídeo, uma galera fez vídeo, mas o problema é que o Jorge não comentou que esses políticos eram todos bolsonaristas. E por que isso é importante? Galera, simples, porque se fossem políticos do PT, com certeza o Jorge tinha feito um vídeo até queimando a bandeira do partido, sem sombra de dúvida. Então são coisas que a gente começa a achar estranho. Por que faz vídeo de um lado, mas não faz vídeo do outro? Hoje mesmo ele lançou um videozinho, ó Jorge, tô até te promovendo aí no teu canal, tá vendo? Ó, falando de novo, porque é um assunto recorrente dele esse, sobre as pessoas em situação de rua, dessa vez citando o prefeito lá de Criciúma, que é um cara que fala um monte de besteira, gente, que dá aquelas soluções fáceis para um problema extremamente complicado. E dessa vez, o prefeito de Criciúma gravou um vídeo dizendo que vai fazer as pessoas em situação de rua trabalharem, obrigados. E aí o Jorge fez um vídeo, como quem não quer nada, meio que falando que isso tá certo. Inclusive, em dado momento, ele debocha das pessoas dos direitos humanos. Olha só. Os humanos assistindo o vídeo se remoendo. Ai, vai trabalhar. Ele falou trabalhar. E meio, então, que o Jorge concorda com o prefeito, com essas decisões arbitrárias, ilegais do prefeito a respeito das pessoas em situação de rua. Assim, Jorge, já começa a aula aqui, meu querido. Os direitos humanos defendem o ser humano. Defendem principalmente que dentro de um Estado democrático de direitos que a gente vive, as leis precisam ser cumpridas. Caso contrário, nossa sociedade entra na barbárie. Em tempos difíceis, onde ideologias fascistas, ditatoriais, acabam tomando proporções grandes, vindo à tona, e que as pessoas gostam disso porque acaba que é um marketing, uma publicidade muito fácil de se vender. Obviamente eu entendo que hoje tem muita gente descontente e preocupada com a questão das pessoas em situação de rua, mas não é por isso que a gente vai sair por aí atrás de soluções fáceis que não estejam dentro da lei. Ou seja, se você quer ser um policial, se você quer ser um político, se você quer lidar de frente com esse assunto, precisa ser dentro da lei, dentro do Estado Democrático de Direito, senão, repito, a gente vai para a barbárie. E aí eu preciso falar agora de um dos vídeos do Jorge que mais me entristeceram, falando a respeito de uma polêmica que está acontecendo no nosso estado, em que vários prefeitos de várias cidades catarinenses estão baixando decretos dizendo que a vacinação das crianças não é um item obrigatório na hora da matrícula nas escolas. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, galera. Isso é uma estratégia política bolsonarista da extrema-direita. Eles estão surfando essa onda com um propósito totalmente eleitoral. E o Jorge fez um vídeo dizendo aquelas coisas que a galera vem propagando, como livre-arbítrio, como se a pessoa, quem é dono, quem não é dono da criança. Teve uma fala do Conselho Tutelar do nosso estado que eles estão interpretando de maneira propositalmente errônea e a gente precisa falar sobre, porque isso é um crime sem tamanho que está acontecendo no nosso estado. E quando você, Jorge, com a tua rede social gigantesca que você tem, com milhares de seguidores, você propaga esse tipo de informação, infelizmente eu preciso te dizer que você está sendo conivente com esse absurdo. O vídeo do Jorge, galera, ele até cita a famosa Lei 10.406, em que as pessoas dizem que ninguém é obrigado a ter procedimentos médicos contra a sua vontade, mas assim, de novo é fake news, porque eles colocam a interpretação dessa lei pela metade, porque tá aqui, galera, bem claro, escrito aqui, ó, procedimentos que tragam risco de vida. E está mais do que provado que a vacinação contra a Covid e nenhuma outra vacinação que está dentro do calendário nacional de vacinação traz risco de vida. Isso precisa ficar bem claro para a população. Se está no calendário de vacinação é porque já passou por todos os testes necessários e porque realmente é necessário para proteger as nossas crianças. O Jorge, galera, até citou a famosa revolta da vacina que aconteceu lá no século passado aqui no Brasil, que inclusive eu já fiz vídeo sobre também. Tem seus comparativos, mas você esqueceu de dizer, Jorge, no seu vídeo, o que foi de verdade a revolta da vacina e em que período do nosso país ela aconteceu. Como, por exemplo, o período do Brasil saindo da monarquia para a república numa fase de transição política muito complexa, de uma recém-abolição da escravatura, junto também nesse mesmo período, uma tentativa de limpeza do centro da cidade com ideais europeus e que literalmente pegou essa população pobre e empurrou para os morros, tendo início na favelização do Rio de Janeiro. Um tempo, Jorge, que tinha a epidemia da varíola, que só no ano de 1904 já tinha matado mais de 3.500 pessoas. E daí o governo tentou um plano de vacinação e o famoso Oswaldo Cruz encabeçou esse plano, mas ele deu errado. Por que deu errado? Vamos explicar um pouquinho. Primeiro, a diferença das palavras obrigatório e forçado. Hoje, por exemplo, a gente diz vacina obrigatória, mas hoje você não tem um médico junto com um policial indo na casa da pessoa, amarrando ela e fazendo tomar vacina. Isso aconteceu na época. Outra coisa, o Oswaldo Cruz, de muita boa vontade, escreveu textos acadêmicos nos jornais defendendo a eficácia e importância da vacina para uma população que, em sua maioria, era ou analfabeta ou semi-analfabeta. E esses textos não chegaram a essas pessoas. Sabe o que chegou até elas? Charges divulgando fake news. Uma delas, inclusive, famosa, dizia que quem tomasse a vacina
vacina ia ter feições bovinas. É isso mesmo. Primórdios das fake news aqui no Brasil. E também marchinhas de carnaval que entoavam pelos cantos cariocas, marchinhas dizendo que a vacina era ruim. Isso chegou na mente das pessoas e as pessoas, dentro desse caos, esse processo de favelização totalmente complicado politicamente do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, e aí teve essa revolta e deixou centenas de pessoas presas, feridas e 30 mortos. Então, isso é a revolta da vacina, meu caro Jorge. Hoje você tem pessoas alienadas que recebem informação de um grupo político que nega a vacina para elas e elas tomam aquilo como verdade. A desinformação e o negacionismo, provocado por um grupo político com intenções literalmente eleitorais, está fazendo com que as pessoas estejam correndo risco de vida. O que o Conselho Tutelar de Santa Catarina quis dizer é exatamente o seguinte exemplo que eu trago para você, Jorge. Você diz que tem direito sobre os filhos, ok? Você tem direito de deixar o seu filho sem comer, sem dar comida? Você tem direito de bater no seu filho? Você tem direito de deixar o seu filho sem ter matrícula para ir na escola? Obviamente, são situações que envolvem questões de responsabilidade sobre as nossas crianças. E essas responsabilidades envolvem consequências dentro da lei, que sim, o pai pode e deve ser responsabilizado legalmente. No caso da vacinação, mesmo antes dessas portarias, não impedia a matrícula do filho na escola. Você tem que levar a carteirinha de vacinação completa. Caso não esteja, o diretor e a diretora da escola vai exigir que você complete a carteirinha do seu filho, que coloca tudo dentro da regularização. Caso contrário, ele pode e deve acessar conselho tutelar, que daí vai fazer com que os pais sejam responsabilizados pela ausência da segurança da saúde dos seus filhos. O que você precisa entender, Jorge, é que nesse caso específico, dizer que a vacina do meu filho é uma opção minha ou não é verdade. Porque a gente não está falando de uma questão individual somente, a gente está falando de um coletivo. E eu vou te dizer por quê. O seu filho não vacinado, além de sofrer risco de vida, ele pode, em um dia de aula, levar a Covid para uma sala de aula com 40 alunos. Ele pode transmitir essa Covid para quantas outras crianças? Ele pode transmitir a Covid para o professor. Esse professor, mesmo vacinado com Covid, ele vai ter que ficar de 5 a 10 dias sem trabalhar, sem ir para a escola e vai deixar outras salas de aula sem a função dele enquanto profissional. Da mesma forma, o seu filho pode não levar a Covid para a escola, mas ele pode contrair a Covid na escola, levar a Covid para a tua casa, que você provavelmente também não deve ter se vacinado, e você vai ficar de 5 a 10 dias sem trabalhar no teu emprego. Só que talvez depois, quando você voltar para o trabalho, você vai ser demitido porque o teu patrão não gostou de ficar sem você 10 dias lá no trabalho. Olha quantas coisas um simples fato de não vacinação influencia. Não é uma liberdade individual, envolve um conceito de sociedade. E é claro, galera, que eu não preciso nem citar o fato de que não é só a vacina da Covid que está em jogo. Os pais escutam falar em vacinação, essa galera que absorve essa fake news, esse negacionismo, e literalmente não estão vacinando nada, não estão dando nenhum tipo de vacina nos seus filhos. O Brasil, que foi referência mundial em vacinação, a gente já se libertou, todos nós temos aquela marquinha no braço, você tem aí no teu braço, Jorge. Nunca foi motivo de discórdia, nunca foi motivo de um pai reclamar da carteirinha de vacinação na hora de matricular o seu filho. Por que agora isso está acontecendo? Porque a estratégia política da extrema-direita. Enquanto tem essa maldade, esse crime dessa estratégia, a cobertura vacinal das nossas crianças aqui no Brasil tem diminuído e estamos tendo de novo doenças que antes estavam erradicadas. São questões políticas, tem muita gente que sabe exatamente o que está fazendo, sabe como manipular, sabe como inserir informação na rede social, sabe como fazer isso para gerar polarização, para gerar conflito, para continuar no poder. E aí eu te pergunto, tá preparado para entrar nesse jogo? Tu sabe o que está acontecendo de verdade, Jorge? As pessoas que estão vendo esse vídeo estão entendendo o que está acontecendo aqui em Santa Catarina? Coloca aqui nos comentários o que você acha, se você concorda ou não comigo sobre isso. E para finalizar, meu querido Jorge Gastaldi, cuidado com o que você divulga nos seus vídeos, porque tu pode acabar virando uma piada sem graça.